a todos os nossos amigos, professores da escola dominical, líderes, pastores da igreja. Estamos muito felizes e muito contentes por podermos estar aqui nesta oportunidade e agradecemos a Deus por sua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Eu me apresento, meu nome é Nicolás Vasques, sou do Ministério da Patrulha do Rei. A Patrulha do Rei é um ministério que trabalha em prol das crianças, levando a mensagem a todos os lugares onde somos convidados e nesta oportunidade também queremos fazer isso. Hoje também queremos agradecer aos anfitriões por desenvolverem essa atividade, esse evento chamado Summits. Para nós é uma honra termos sido convidados a fazer parte desse belo projeto. Hoje quero falar com vocês sobre algo que me motiva. Minha profissão é engenharia industrial e vocês me dirão, como podemos combinar engenharia com esse trabalho para crianças? Deus moveu nossos corações porque trabalhamos juntos como uma família. Eu misturo muito a parte analítica com a parte pedagógica com as crianças. Então tem sido um momento lindo e uma bênção poder misturar essas informações. Hoje vou falar muito sobre a capacidade do cérebro, vou falar sobre estatísticas, números e também sobre o aprendizado bíblico de que vocês precisam. E agradeço o seu tempo, agradeço por poder dedicar um tempo do seu dia para aprender o que você está fazendo bem, porque não há nada melhor. Do que investir tempo na infância. E hoje vou explicar quais são esses fatores. Hoje vou falar com você sobre um assunto que eu também estou fazendo. Porque tenho um filho de 4 anos chamado Samuel. E com minha esposa, Priscila, tentamos educá-lo de acordo com os fundamentos bíblicos. Hoje vou falar com você sobre como plantar sementes de liderança na infância. Um chamado para formar líderes cristãos desde as raízes, desde a base, desde os mais jovens. Os mais jovens? Considerou-se que não é tão relevante trabalhar com crianças, mas posso afirmar e reafirmar isso. Afirmar e reafirmar que o que vocês estão fazendo é muito relevante para o reino de Deus. Muito relevante. Diga-me, o que é a Patrulha do Rei? Se você não nos conhece, deixe-me apresentá-lo um pouco do que fazemos. Somos um ministério infantil que trabalha no Chile. Na tela estou colocando um QR. Esse QR o ajudará a escaneá-lo com seu celular ou qualquer outro dispositivo que tenha. E as diferentes plataformas em que você pode nos seguir serão exibidas. Isso nos ajudaria e gostaríamos que nos seguisse. Isso abre portas para que possamos expandir a mensagem que transmitimos por meio da música, porque somos um ministério que compõe música, que faz seu próprio trabalho, tanto composições musicais quanto vídeos. Temos nossos próprios personagens com personalidades diferentes para transmitir uma mensagem. Além disso, a Patrulha do Rei foi formada como uma fundação no ano passado. Estamos felizes porque isso nos abriu as portas para irmos às igrejas. O entrar nas igrejas, trazer momentos lúdicos, trazer momentos de alegria e trabalhar com crianças em atividades e desenvolvimento infantil. No momento, fomos à Colômbia e a diferentes partes de nosso país levando essas atividades. Deus também nos permitiu estar em hospitais, em diferentes áreas do hospital, na pediatria, na emergência ou na oncologia.
Foi um momento lindo porque levamos uma mensagem e uma mensagem de esperança para esses corações, para esses pequenos guerreiros que estão lá lutando por suas vidas em cada quarto. Então, entramos com uma equipe de voluntários e levamos uma mensagem de amor. Também visitamos lares, também vamos às escolas e levamos tudo o que é. Trabalhamos com a escolaridade, ou melhor, com a saúde mental das crianças. E finalmente, depois de conseguirmos gerar evangelismo em todas essas áreas, Deus nos permitiu abrir uma escola de arte. Essa escola de arte é um lugar onde treinamos as crianças em diferentes tipos de arte. As crianças em diferentes tipos ou diferentes disciplinas de arte. Danças, instrumentos musicais e também pintura, que é uma das disciplinas mais importantes. Estamos felizes porque, ao recebermos uma criança, podemos ter uma influência positiva e elas podem levar uma mensagem de amor nestes tempos. Portanto, a Casa de Arte nos permite trabalhar. Agora, se você quiser nos ajudar e fazer parte disso, também deixo as portas abertas para que se comunique conosco e possamos trabalhar juntos, pois damos bolsas de estudo para muitas crianças e, às vezes, os recursos são necessários para trabalhar com crianças. Como seu professor, seu pastor ou seu líder, você sabe que precisamos de recursos para investir nas crianças. Uma das áreas em que eu disse no início que trabalharia com vocês foi no tópico da neurociência ou do trabalho que ocorre dentro de nossos cérebros. E uma área importante é poder saber como trabalhamos ou como atuamos em determinadas áreas. E é muito importante que você saiba que precisamos saber o que nosso cérebro secreta. Existem neurotransmissores que nos permitem ter momentos de empatia ou alegria para gerar o que é chamado de hormônio da alegria ou neurotransmissor da alegria. Ou conhecer elementos que não são benéficos para as crianças. E agora vou explicar o que é oxitocina. A ocitocina é a oxitocina que aumenta a confiança, a empatia e as conexões emocionais com os outros. De acordo com um neurocientista, Paul diz que abraçar 8 pessoas em um dia faz com que você seja mais feliz, tenha mais empatia ou compreenda a outra pessoa. Ou entender a outra pessoa. Portanto, sei que estamos remotamente ou online por causa dessa plataforma. Mas se você tiver alguém lá, pode dar um abraço, dizer que o ama. Sempre há momentos para isso, para abraçar. Tenha momentos de abraços, especialmente com crianças. Com as crianças. E uma área que você me diz por que envolve ou por que trabalha com crianças, por que não vai para a adolescência ou juventude. Se você analisar o que vou colocar na tela agora, verá que existem cerca de 700 conexões por segundo neuronais a que estou me referindo. Existem na cabeça de uma criança de 0 a 3 ou 4 anos de idade, é lá que todas as conexões neurais são geradas. Portanto, se você entender isso, que há tantas conexões neurais, você entenderá que a área emocional ou a área cerebral é super importante que cuidemos dela. Que cuidemos dela porque vou ilustrar isso da seguinte maneira. Se você fosse um trabalhador que ligasse as luzes elétricas de determinados setores de casas, e essas casas, uma dessas luzes elétricas estiver mal conectada, garanto-lhe que, se houver um corte nesse ponto, todas as casas desse setor ficarão sem energia. As luzes vão se apagar. Portanto, se uma conexão neural for mal executada, ela intervirá em todo o nosso cérebro da mesma forma. É por isso que é importante cuidar das emoções e do que nossos filhos estão vivenciando do 0 aos 10 anos de idade.
É nesse período que um jogo de futebol é jogado e onde a maior parte de sua vida é decidida. Há até mesmo muitos que, quando adultos, retornam a essas idades com problemas emocionais, ou que não tiveram um pai ou uma mãe presentes, ou que careceram de certos elementos nessa idade. E é por isso que hoje quero começar com esta frase, que é muito importante. Ela diz que, quando Deus está ausente de sua vida, o significado de sua vida é desestabilizado. Repito novamente. Quando Deus está ausente de sua vida, o significado de sua vida é desestabilizado. E é aqui que eu digo que, se não houver Deus em nossa vida, não há significado para ela. Deus precisa estar em nossa vida para sabermos qual é o significado, o porquê de vivermos. E é por isso que nós começamos como um grupo ou fundação para analisar diferentes áreas. Temos vários workshops que apresentamos aos nossos colaboradores, amigos, e aqui agradeço também pelo convite. Mais uma vez agradeço por nos convidar, porque somos apaixonados pelo que vocês estão passando e queremos. Porque somos apaixonados pelo que vocês estão passando e queremos aumentar a conscientização sobre o que nossos filhos adolescentes estão passando. De acordo com as notícias, vou falar em nível nacional. Sei que isso é da América Latina, mas de acordo com as notícias atuais, não. Notícias atuais do ano da América Latina. Podemos encontrar certos elementos e padrões que estão se repetindo. Por exemplo, mais de 14 mil crianças e adolescentes no Chile estão em uma lista de espera para receber atendimento de saúde mental. Para receber atendimento de saúde mental. De acordo com alguns jornais chilenos, também posso lhe dizer que a deterioração da saúde mental de crianças e adolescentes do sexo feminino e masculino, o número que esclarece o quadro porque estamos vivendo em um mundo porque a infância está em crise. Saúde mental na infância e na adolescência. Há uma série de notícias que estão sendo divulgadas sobre a situação latino-americana e também mundial da crise emocional. Crise emocional pela qual nossas crianças e adolescentes estão passando. Até mesmo o Chile tem uma das estatísticas que mostra que as crianças de 0 a 5 anos de idade têm a pior saúde mental do mundo. E isso é preocupante porque nossas igrejas não estão fora disso, não estão à parte disso. Estamos vendo que dentro da nossa igreja também estamos sofrendo com esse processo. É por isso que, como estou fornecendo dados concretos, dados relevantes das notícias, dos jornais que divulgam essa questão, queríamos descobrir ainda mais o que está faltando, como podemos ajudar, como podemos ter uma influência positiva, qual é a palavra que estamos usando de forma intencional, como podemos ser intencionais nestes tempos. E há fatores que estão sendo negativos para as crianças e eu os nomeio e os coloco aqui na tela. Por exemplo, as tecnologias e as redes sociais. Já é bem conhecido que a tecnologia aumentou. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim, mas acho que é boa, mas não em todos os momentos, não na faixa etária em que estou. Não na faixa etária de que estou falando, na faixa de 0 a 10 anos. Desde que tivemos e foi comprovado, e em outras oficinas, como eu chamo, foi dado a entender que as crianças não são boas o tempo todo, ficou implícito que as crianças passam e excedem as horas na frente de uma tela. Falta de tempo e de vínculos familiares. Também estamos vendo hoje em dia que, infelizmente, estamos tendo menos tempo para as crianças. Nas famílias, o pai chega tarde ou a mãe chega tarde. Temos pouco tempo para brincar com elas.
Por que estou falando com você sobre esse assunto? Porque este ano lançaremos um livro que tem o mesmo nome do título do workshop que estou ministrando hoje. Estou lhe dando uma premissa, e dos pontos que abordaremos nesse livro e nele destacaremos, como, por exemplo, é importante brincar com as crianças. Como, por exemplo, é importante que as crianças tenham tempo para ficarem entediadas. Como, por exemplo, é importante ter áreas em nossa família que sejam importantes para encontrar tempo para saber o que cada um de nossos filhos está pensando ou o que eles estão vivenciando emocionalmente. A influência cultural e social em nossos países, a ideologia que está sendo criada, os problemas emocionais que mencionei há pouco, o ambiente desfavorável em que algumas crianças estão vivendo, tanto economicamente quanto no setor, e a falta de formação espiritual que nossos filhos estão tendo. Às vezes acreditamos que as crianças não entendem a área espiritual, mas elas entendem. Elas entendem. As crianças são pessoas, mas pessoas menores que também têm a necessidade de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Elas também têm essa necessidade espiritual que as leva a ter uma conexão com Deus. Acredito que sua conexão é ainda mais sensível do que a nossa, pela pureza ou por causa da inocência que elas têm. Desde que você diga a uma criança que Deus pode fazer qualquer coisa e ela repete isso para você. Deus pode fazer tudo. É por isso que estou lhe apresentando esses fatos relevantes que o ajudarão a entender por que estou tratando desse assunto. Ele diz que a decadência familiar tem profundas repercussões na saúde mental e social das gerações atuais. E começo com esse ponto relevante que vai aparecer aqui. Bem, decidimos gravar essa informação porque ela nos permite retornar a essa gravação se você quiser continuar estudando esse tópico. E também os pontos que vou discutir. Nos últimos 50 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020, eles divulgaram esse comunicado que diz que os casos de ansiedade e depressão aumentaram em 50%. Se você não está surpreso com esse valor de 50%, acredite, não sei para onde estamos olhando. Não sei para onde estamos olhando, porque as crianças estão tendo problemas com ansiedade e depressão. 70% das crianças do Centro de Detenção Juvenil vêm de lares desfeitos. Há pouco tempo, com a Patrulha do Rei, Deus nos permitiu ir a um centro penitenciário onde há jovens de 14 a 28 anos de idade e o padrão da maioria deles, o padrão que se repetia, a média deles era que havia ausência do pai em casa. Imagine se houver ausência de um fator paterno. Imagine se não houver a presença de Deus. Professor, meu amigo, meu pastor, acredite em mim, o que você está fazendo é muito importante. É muito importante ter tempo com nossos filhos. É muito importante ter tempo para poder trabalhar com eles. Muito importante, 20% das crianças em lares monoparentais, estamos falando de crianças que são criadas pela mãe ou pelo pai, relatam sintomas de depressão em comparação com 8% em lares nucleares estáveis. E apresentam sintomas de depressão em comparação com 8% em lares nucleares estáveis. Estamos falando de ter uma mãe e um pai. O estudo diz que as crianças estão sofrendo de depressão. São 8% em lares nucleares, em lares monoparentais. Esse número sobe para 20%. Outro fato relevante que estou lhe apresentando: crianças em famílias disfuncionais têm 35% mais chances de relatar dificuldades e estabelecer relacionamentos significativos.
O que isso nos diz? Se você perceber que hoje em dia, infelizmente ou lamentavelmente, os jovens não querem se casar, não querem formar uma família, eles não querem ter esse relacionamento significativo. 40% das crianças que recebem formação espiritual nos lares, que não recebem formação espiritual em casa, abandonam a fé na adolescência. Abandonam a fé na adolescência. Esses são fatos concretos que estou lhes apresentando hoje. E deixe-me dizer a vocês que precisamos fazer uma mudança em nossa estrutura. 65% dos adultos que cresceram em lares disfuncionais repetem esses padrões em suas próprias famílias. Em suas próprias famílias. Se uma criança vê que seu pai era alcoólatra, ela tentará repetir esse padrão. Mas aqui estamos nós, professores, estamos aqui para exercer uma influência positiva. E é por isso que eu estava lhe dizendo. Por que não influenciar de forma intencional? Você, uma das coisas que estamos desenvolvendo e que você pode fazer com sua área de escola dominical ou dentro de sua igreja, procure a necessidade ou o padrão que está se repetindo e trabalhe nessa área. Trabalhe os elementos que estão sendo fatores negativos para poder, a fim de poder afetar intencionalmente, influenciar positivamente nossos filhos. E aqui está uma frase para você: quebrar o ciclo da disfunção familiar requer liderança intencional. Repito, quebrar o ciclo da disfunção familiar requer liderança intencional. Liderança intencional. Temos de ser intencionais desta vez. Não podemos nos permitir trabalhar só por trabalhar ou chegar em um fim de semana com uma escola dominical para assistir e chegar despreparados. Quando quisermos trabalhar o amor, temos de trabalhar o amor primeiro em casa. Se quisermos falar sobre o Espírito Santo, tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Permaneça em Deus. Uma palavra que estamos aprendendo é permanecer em Deus. Em Deus. Vamos permanecer, mesmo. A própria palavra nos diz que para aqueles que permanecem até o fim, mas permaneçamos nele. Estou fornecendo dados concretos e os retiramos de diferentes jornais, de diferentes mídias. Estamos falando da Organização Mundial. Estamos falando de crianças na América Latina. E aqui eu gostaria de chegar ao ponto sobre liderança. De acordo com os fundamentos psicológicos, trata-se de um aprendizado social que molda a capacidade cognitiva. A liderança é aprendida, de uma forma ou de outra. A liderança é ensinada. Em termos espirituais, Jesus nos ensinou o maior líder da história lhe diz que o maior será servo do menor. Estamos falando sobre o que precisamos como pais, antes de mais nada, ensinar nossos filhos. Como pai, ensine seu filho, e há uma razão pela qual Deus diz que precisamos ser como pais espirituais. Nossos discípulos, que são nossos filhos, vamos servi-los neste momento, em um momento de crise em que estamos vivendo. Todos os dados relevantes que lhes mostrei anteriormente possibilitam que os sirvamos. O que? Segundos atrás? São dados que me dão a entender que esta geração está passando por um momento de crise. Uma crise que não afeta apenas seu país, mas a América Latina como um todo, de uma forma latino-americana. Não apenas na América Latina, mas em nível global. Crianças que hoje estão enfrentando guerras, crianças que estão sofrendo. Problemas de bullying, problemas de estresse, problemas de assédio, questões de estupro. As estatísticas mostram que a cada 3 minutos, e até diminuindo, uma criança é estuprada, abusada sexual ou psicologicamente. Senhores, estamos vivendo em um momento difícil. É por isso que não conseguimos dormir. E aí, temos que seguir com uma força que
não com a nossa força, mas com a força que o Espírito Santo coloca em nosso coração, com a paixão que o Espírito Santo coloca em seu coração. De acordo com alguns dados sobre o impacto na comunidade, mostram que uma criança em um programa de liderança tem 50% mais chances de desenvolver empatia. E aqui está uma frase muito importante: o líder de amanhã é cultivado com o amor e a orientação de hoje. O líder de amanhã é cultivado com o amor e a orientação de hoje. Hoje começamos a trabalhar com eles. Alicerce da liderança. Se falamos de um alicerce, temos de falar de serviço. Infelizmente, eles não disseram que a liderança é tudo o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer. O que você pode fazer, o que você vai conseguir, o que nunca se trata de nós. Não, a palavra nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo. Quem quiser ser maior será seu servo, isso nós lemos em Mateus. A humildade e a empatia são a base para combater o individualismo moderno que temos hoje. O individualismo moderno que temos hoje, e de acordo com a psicologia e diferentes autores de diferentes livros, a empatia é a chave para a liderança. O que precisamos ter? Crianças mais empáticas, crianças mais sociáveis. E por que o sistema está nos levando ao individualismo? Para o individualismo? De acordo com outro estudo que fizemos ontem, hoje em dia temos mais crianças apáticas. Crianças que não sabem como resolver seus problemas. Crianças que ficam fora de controle, porque não resolvem esses conflitos. Portanto, a liderança começa com um coração que está disposto a servir. A liderança começa com um coração disposto a servir, para servir. E essa é a essência do que quero compartilhar com vocês hoje. E quero que você guarde isso. Se você puder ficar com isso, o aprendizado precoce é muito importante. Muito importante. E acreditamos que dentro de nós, não vou falar, mas dentro da pensamento moderno, as crianças precisam ser entretidas. E é claro que elas precisam, porque podemos entreter, mas ensinar com entretenimento, ensinar de forma lúdica, ensinar com estratégia, ensine de forma intencional e positiva. De acordo com a neurociência, durante os primeiros anos o cérebro desenvolve a fiação responsável pelas habilidades sociais e emocionais. É isso que quero abordar com você. Se tivermos crianças emocionalmente instáveis, como descrevi para vocês no início, onde as notícias eram alarmantes, elas não serão capazes de se socializar. Elas não serão sociáveis ou não terão. Eles sempre estarão concentrados neles. E não conseguiremos alcançar o que precisa ser alcançado. E é disso que estou falando em nossa igreja, está acontecendo em nosso núcleo, o que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. E eu digo, uau, como Deus é belo ao antecipar todos esses processos para que entendamos que o que Ele disse e o que a Bíblia diz é real. Veja o que diz Provérbios 26. Educa a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, ele não se desviará dele. É por isso que eu disse no início que é nisso que estou trabalhando com meu filho. E gostaria que outros pais fizessem o mesmo. Não sou o melhor pai. Mas tento todos os dias, em primeiro lugar, procurar ajudar do melhor pai. Ele diz que Deus é nosso pai. Quando Jesus veio à Terra, e Ele nos ensinou essa palavra que diz Abba, que diz papai. Papai, Ele é o nosso maior pai. E, portanto, aprendemos com Ele e, portanto, passamos isso para nossos filhos.
As crianças que recebem treinamento precoce em valores têm 60% mais chances de resolver conflitos de forma colaborativa e social. Não teríamos essa área psicológica que está afetando, tudo está atacando nossa infância. Uai, acho que isso vai destruir nossa igreja. Na infância, plantamos a semente da liderança com propósito. Liderança com propósito. Diferentes autores, diferentes escritores, e eu os citarei neste livro que estamos escrevendo. Todos eles concluem que o líder é formado desde a infância. Porque muitas vezes já me disseram: vamos ao acampamento de jovens para líderes ou vamos formar jovens com liderança? Senhores, e aqui de uma forma muito humilde, abro para vocês nessa área, que a criança, um líder, é formada desde a infância. E há casos em que os líderes, é claro, começam na juventude, até mesmo na idade adulta ou na velhice. Mas se treinarmos crianças a partir de agora, e se não o fizermos? Como líder, se eu treinar uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, verei seu progresso em 20 ou menos anos. Porque até vou esclarecer aqui, ser um líder não depende da idade. Dados importantes: 70% dos líderes excepcionais atribuem seu sucesso, entre aspas, a valores incutidos desde a infância. A valores que lhes foram incutidos desde a infância. E novamente Jesus reconheceu isso. Veja o que ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. E o versículo continua: não as impeçam, pois delas é o reino dos céus. Em Mateus 19:14, e Jesus reconheceu o potencial inerente que as crianças têm dentro da igreja. É fundamental investir. Investir nas crianças é garantir um futuro cheio de luz, cheio de esperança. É por isso que às vezes nós somos criticados e dizem: por que vocês investem tanto dinheiro em crianças? Já fomos a igrejas muito pequenas, onde o professor da escola econômica, não sei se já foi a sua vez, investe muito. Às vezes investimos no que não temos. Quando Deus começou o nosso ministério, não tínhamos nada. Mas Deus é fiel. Deus é fiel e vai trabalhar com você, vai desafiá-lo, e eu o desafio hoje para que você possa trabalhar intencionalmente com seus filhos. E há um grupo bem grande aqui, e acho que se nos unirmos, poderemos alcançar ainda mais crianças, alcançar a maioria das crianças que conhecemos com o Evangelho, porque o Evangelho diz que a maior expressão, a palavra nos diz, a maior expressão de Deus na terra, a maior expressão, repito, de Deus na terra é amarmos uns aos outros. Como Cristo Jesus, entre eles um Deus triuno. Estou falando com vocês que a maior expressão de Deus é o fato de amarmos uns aos outros. O que isso significa? Que existe unidade. Se pudermos compartilhar os números uns com os outros aqui, posso deixá-los bem. Deixarei meus dados e meus contatos aqui para que, se quiserem trabalhar em unidade também, seja bem-vindo. Unidade para o reino de Deus nos ajudará a alcançar ainda mais essa geração. E aqui eu descrevo para vocês, vejam, deem-me um tempo para descrever essa imagem que estou lhes dando. Ele diz que aqui colocamos personagens bíblicos com a idade aproximada de onde começaram como ministério ou seu início na fundação bíblica. E aqui temos quem foram seus mentores ou seus guias espirituais. Veja o que estou descrevendo aqui. E Moisés, Samuel, Davi, Josias, Daniel, Timóteo, Salomão, uma lista enorme de personagens bíblicos que são nossos mentores. E ela termina com Paulo e Jesus. Idade aproximada do início de seus ensinamentos.
o padrão que mais se repete. Se você olhar para ele, é este. Portanto, com base nisso, estou comentando, querido professor, caro líder, caro pastor, é fundamental investir nas crianças. Veja os líderes que temos e como eles foram impactados desde sua infância. Acredito que cada um de vocês que está aqui neste momento está investindo nas crianças. Investindo. Desde a infância, trataram seu coração com Deus. Há até quem diga que desde o útero, desde o ventre materno. E o outro padrão que posso descrever que a família tinha era um ponto nevrálgico ou um ponto... É como a espinha dorsal para que tenhamos líderes. De acordo com a vontade de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. No caso do próprio Jesus, José e Maria foram os que lhe deram os primeiros passos e na orientação do Espírito Santo que ajudou Jesus durante todo o seu ministério. Não estou levando-os, não estou fazendo algo para lhes dizer algo, mas essa é a necessidade inerente que temos hoje. E aqui estão alguns casos. Davi enfrentando Golias. Todos nós conhecemos essa história, mas ela foi contada desde muito jovem. Samuel, seu chamado foi quando criança. Josias, que restaurou a adoração a Deus aos 8 anos de idade. É por isso que eu lhe digo, querido líder e querido professor, que não depende da idade, depende de um coração disposto a trabalhar na liderança. Josias, aos 8 anos de idade, já estava gerando uma enorme liderança e foi ele quem restaurou a adoração a Deus. 65% das crianças que estudam histórias bíblicas desenvolvem maior resiliência emocional e confiança. Não sei se você está entendendo como estou tentando unir essas notícias negativas que eu estava lhe contando sobre as milhares de crianças que estão tendo problemas emocionais e psicológicos, com o que estamos tratando aqui, que se trabalharmos com os fundamentos bíblicos, com o que nos foi ensinado, o próprio provérbio, como se ensina a sabedoria, fica claro que teremos filhos mais sábios e não tolos. A fé se converte. Oh, que lindo! A fé transforma o comum em extraordinário. Que lindo, não é mesmo? A fé transforma o comum em extraordinário. Pela fé acreditamos que Deus nos levaria a poder compartilhar com milhares de crianças. Se você me disser, já alcançamos milhares de crianças com o ministério, levando uma mensagem de amor, levando a mensagem de Jesus, e muitas delas hoje estão servindo a Jesus. Os campos estão prontos para a colheita, mas poucos estão trabalhando. Mas se nos unirmos, eu lhes digo novamente, se nos unirmos, poderemos ir ainda mais longe. Devido a essas necessidades, nós como ministério estamos começando a ter novas ideias. Para tirar um pouco as crianças das telas, diga-me como fazemos isso. Geramos histórias bíblicas em áudio no Spotify ou no rádio, onde você pode tocar música. Criamos alguns podcasts na Casa de Arte E o que isso me traz? De certa forma, aprendendo com eles. Ativamos o córtex pré-frontal, estimulamos o córtex auditivo
Desenvolvemos mais redes neurais, produzimos oxitocina, o que mencionei no início, fortalecemos sua imaginação e reduzimos o estresse. Aqui neste QR você poderá escanear e ouvir essas histórias bíblicas. E ouvir essas histórias bíblicas. Estamos trabalhando, ainda estamos trabalhando, queremos ir mais longe. Se você nos permitir, escaneie e siga isso e compartilhe com o que puder. Ou se quiser usá-lo em sua escola bíblica ou escola dominical, faça isso. Não há custo algum, nós até o temos gratuitamente para você ter. Também estamos desenvolvendo livros e em dezembro já lançamos um livro. Vou lhe mostrar algumas fotos do livro que lançamos, que é sobre os fundadores que nos ajudaram a ter a palavra que temos hoje. E vou terminar com essas 3 fotos que estão faltando, essas 3 informações importantes. A família, como mencionei no início, é fundamental para o desenvolvimento de um líder. É a família que reforça os valores aprendidos em qualquer área. Somos nós, somos os primeiros a ter essa intenção de desenvolver as emoções de nossos filhos, mesmo. Com meu filho, oramos todas as noites com ele. Tentamos ter um momento de leitura, sabendo que ele não sabe ler, mas ele me acompanha nas imagens. E algo que eu vou lhe dizer, é muito importante que tenhamos esses momentos de conexão com nossos filhos. O tempo que você vai passar com seu filho, 75% do tempo que você passa com seu filho, a maior parte do tempo que você passa com seu filho é de 0 a 12 anos de idade. A partir daí, a criança se desvincula da família e começa a traçar seu próprio caminho. A maior parte do tempo, repito, que você vai passar com seu filho é de 0 a 12 anos de idade. Quanto tempo você tem para passar com eles? 80% das crianças que crescem em ambientes colaborativos desenvolvem habilidades sociais mais fortes. Uma família unida constrói líderes fortes. Agora estou falando com vocês, pai e mãe. Criem unidade. Reúnam sua família. E algo que está sendo difícil, sim ou não, é difícil ter tempo. Mas não há melhor tempo investido do que em sua família. Programas da igreja. Estou indo. Eu vou. Temos de ter programas em nossas igrejas para formar líderes desde a infância. Ter, como no caso de Josias, que nos inspira, é uma liderança. Não depende da idade, por isso eu estava falando, mas de um coração comprometido com Deus. 73% dos filhos cristãos adultos atribuem seu desenvolvimento emocional e seus valores éticos à sua participação na igreja. O desenvolvimento emocional e os valores éticos dos filhos de cristãos adultos são atribuídos à participação na igreja durante a infância. Não estou lhe dando valores. Valores que são valores que eu encontrei, mas são valores estatísticos valores que sugerem o que está acontecendo em nossas igrejas hoje. A igreja cultiva corações que lideram com fé. Com fé? Estou concluindo. E você me diz, como podemos continuar trabalhando nisso? Como podemos? O Senhor nos deu um exemplo de que temos de trabalhar com as crianças, mas como desenvolvê-lo? Como levá-lo adiante? Não posso lhe dar essa resposta. Quem pode lhe dar essa resposta é o Espírito Santo. Permaneçamos em sua presença e eu lhe asseguro que Ele lhe dará as ferramentas de que você precisa para ser um inovador. As ferramentas de que você precisa para ser um líder inovador, um líder que leva uma mensagem adiante, que transforme a vida dessas crianças, porque veja o que Ele lhe diz. Vivemos em uma época de crise em que acreditamos que tudo está contra nós. E está mesmo, e achamos que nossa força está nos falhando, especialmente no final do ano. Mas Cristo diz, eles não podem contra seu reino. Eles não podem. Cristo já venceu.
ele já venceu. Ele diz: você sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe você percebe meus pensamentos, minhas fadigas, meus descansos, diz ele. E você conhece todos os meus caminhos. Eles lhe são familiares, meus caminhos lhe são familiares, diz ele. Mesmo antes de a palavra chegar à minha boca, à minha língua, você já o conhece plenamente, Senhor. Se a sua paixão e o seu sonho estão aí, e acredito que estejam, é por isso que você está aqui vendo este workshop. Que é trabalhar e influenciar as crianças de maneira positiva por meio da palavra. Acredite em mim, Deus já sabe. Ele fez isso comigo por ser uma pessoa que trabalha na área analítica da engenharia. Deus me permite chegar a hospitais em lugares que não são os meus. Dentro da minha estrutura, eu não ia fazer isso, mas Deus permite. E eu acredito que se você colocar seu coração nisso, Deus vai levá-lo a esses lugares. Deus vai levá-lo a esses lugares porque o tempo está se cumprindo. Onde oramos pela promessa, essas crianças verão a promessa da segunda vinda de Jesus, o amado. De Jesus, o amado. E agora, com base nisso, você vai me dizer que, com esses fundamentos que vou lhes dar agora, acredite em mim, nós vamos crescer. Se você diz que não tem capacidade, eu lhe digo que está totalmente errado. Estou lhe dizendo, você está totalmente errado. Porque você tem a capacidade, nós temos até a capacidade de trabalhar com crianças. Se você disser que eu tenho um caso perdido em nossa escola dominical, acredite, não tenho. Se existe uma área da neurociência, estou lhe dizendo, você está totalmente errado. Se existe uma área da neurociência chamada neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar certos elementos em nosso cérebro, em nossa mente. Diz que há uma renovação da mente que coloca o Espírito Santo, diz Romanos 12:2. É-nos dito, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos falando de... Amém, Senhor. Amém, amém. Estamos falando sobre que Deus vai renovar os pensamentos. Deus vai lhe dar a capacidade. Não está em sua força e não é seu trabalho. Não é seu trabalho. É a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus. Não gaste tempo para dizer como eu faço isso, mas Espírito Santo, como você faria isso? Como o Senhor quer que eu faço, mas de acordo com sua orientação. O texto diz que há uma renovação espiritual. Em Efésios 14:22, ele diz que com relação ao modo de vida passado, despojado do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências enganosas e renovados no espírito de sua mente, ainda podemos alcançar esta geração que está viciada. Ela é falha em tecnologia, é falha em suas mídias sociais, mas diz que Deus vai renovar. Se a palavra é viva e eficaz, a palavra é viva. Ela não está falando nestes tempos, a palavra fala em todos os tempos. Obrigado, Espírito Santo. E revestidos de uma nova humanidade, criados segundo Deus, em justiça e santidade de verdade. E por fim, diz que há uma segunda transformação. Coríntios 5:17, de modo que se alguém está em Cristo não há criatividade, as coisas velhas já passaram e aqui estão todas feitas. Podemos alcançar esta geração, você e eu. E concluo com este versículo, que eu acredito estar, também faz parte da espinha dorsal que temos de ter como professores, pais e líderes. E estas palavras que eu lhes envio hoje estarão em seu coração. A palavra de Deus estará em seu coração.
Veja, e como o Espírito Santo diz isso? Bem, como a palavra e o Espírito Santo dizem isso, que essa palavra pode ganhar vida em nosso coração. A palavra diz: e a repetirás a teus filhos, e lhe dirás, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares, e as atarás por sinal em tua mão, e elas serão como um frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da porta de tua casa e nos batentes de tua casa e de tuas portas. Leiam, compartilhem, estou muito feliz. Muito obrigado. Quero encerrar este workshop com uma oração. Permita-me. Deus lhe agradeça que aqui, neste momento, há líderes que são apaixonados por seu trabalho. Quero abençoar a vida deles para que o Senhor seja o guia de seus corações, o guia do trabalho que eles têm de fazer com as crianças. Dê-nos a capacidade de gerar unidade dentro do corpo de Cristo e de poder expandir e ampliar o Evangelho para todos os lugares, para todos os cantos de nossas cidades, de nossos países, até mesmo, por que não, para o mundo inteiro. Nós o louvamos e glorificamos neste momento. Em seu nome, aleluia, amém e amém. Muito obrigado, obrigado novamente aos anfitriões, obrigado por cederem esse tempo para aprendermos e sermos instruídos. Obrigado, realmente obrigado. Todas as nossas informações estarão na mídia, na tela. E mais uma vez que Deus os abençoe e que vocês continuem a ser e a permanecer por meio da palavra de Deus para guiar essas novas gerações. Vejo vocês em outro momento. E se Deus permitir, poderemos nos dar um abraço quando nos virmos. Pessoalmente. Que Deus o abençoe. Tchau.